E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos continuar nosso conteúdo de desenho geométrico e nós vamos começar a parte de polígonos, tá? Embora seja uma partezinha que vai ser um pouco maior do que a gente está acostumado, ela é bem tranquila, tá? Bora lá então. Então, moçada, primeiro vamos lembrar o que é polígono, né? O polígono, eles são figuras planas e fechadas, que são formados por segmentos de reta, tá bom? Aqui tem a definição, né, da onde vem a palavra polígono, né? Vem do poly, que constitui união, tá? Não, desculpa, poly significa muitos, né? E o gon, ângulos, tá bom? União é que eu li aqui e me confundi. E a gente tem dois tipos de polígonos, os simples e os complexos, tá? Os polígonos simples, galera, são aqueles cujos segmentos consecutivos não são colineares, não se cruzam e se tocam apenas nas extremidades. Então, a gente não tem cruzamento de lados, tá bom? Então, aqui exemplo de polígonos simples. Agora, quando a gente tem dois lados que se cruzam, aí a gente vai ter um polígono complexo, tá? Por exemplo, esse caso aqui, a estrela, esse carinha aqui são polígonos complexos, ok? A gente também pode classificar os polígonos quanto a côncavos e convexo, tá? Um polígono convexo, galera, vai ser um polígono que quando eu fizer dois pontos dentro dele e ligar esses dois pontos, a reta que vai se formar nunca vai passar pelo lado de fora do polígono. Já um polígono côncavo, não, tá? Se eu ligar dois pontos, pode ser que essa reta passe para o lado de fora do polígono. Então, ele vai ser um polígono côncavo. O significado de côncavo é com um buraco, tá? Então, é como se o polígono realmente tivesse um buraco, tá vendo aqui? Né? E quando eu ligo esses dois caras, essa reta passa por algum momento por fora do polígono, ok? Aqui está aquela tabelinha dos nomes dos polígonos, né? A gente dá o nome dos polígonos, como vocês sabem, pelo número de lados, né? O menor polígono possível é o polígono de 3 lados, triângulo, e aí 4, quadrilátero, e depois vem, né? Pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, decágono, decágono e assim vai, tá bom? Então eu tenho aqui até o hectágono, que é o de 100 lados. Quando a gente tiver um polígono, por exemplo, de 22 lados, nós vamos falar polígono de 22 lados, tá bom? Aí a gente não vai dar nomezinho especial para eles não, ok? O que a gente vai estudar basicamente, galera, são os polígonos chamados de regulares. O que é um polígono regular, galera? Um polígono regular é um polígono que tem todos os ângulos iguais e todos os lados iguais. Então, por exemplo, o triângulo, ele é um triângulo equilátero, né? Ele é um polígono regular. O quadrado também, tá? Agora, o losango e o retângulo, eles não são polígonos regulares, tá? O losango tem todos os lados iguais, mas ele não tem todos os ângulos iguais, então ele não é regular, tá? O retângulo, ele tem todos os ângulos iguais, mas não tem todos os lados iguais, então ele não é regular, tá bom? Então, para ser regular, tem que ter todos os ângulos e todos os lados congruentes, ok? Então, né, ele tem que ser equilátero, ter todos os lados iguais, e equiângulo, ter todos os ângulos iguais. Quando ele tem os dois, ele é chamado de polígono regular, ok? E aí, moçada, né? A gente sabe que os polígonos eles têm alguns elementos. Vamos relembrar esses elementos. O primeiro é o vértice, né? O vértice de um polígono é o encontro entre dois lados, entre dois segmentos de reta que formam esse polígono. São as quinas, né? O lado são justamente esses segmentos de retas que formam aí o nosso polígono, tá? O ângulo, ele vai ser o espaço formado entre dois lados. Nós vamos ter dois tipos de ângulo. O ângulo interno, né, que é o ângulo que fica dentro do polígono, tá bom? Na parte interna dele, né? E o ângulo externo, ele vai ser formado por um lado do polígono e o prolongamento do outro lado. Então, como assim? Eu vou ter sempre um lado do polígono e o outro eu vou prolongar, vou continuar, tá? Esse ângulo formado é o que a gente chama de ângulo externo, tá bom? A diagonal, galera, é um segmento de reta que une dois lados, dois vértices de um polígono que não são consecutivos, tá? Então, por exemplo, esse vértice aqui e esse vértice aqui, eles não são consecutivos. Então, o segmento de reta que une esses dois caras é o que a gente chama de diagonal. Se eu tiver um segmento que une dois segmentos consecutivos, dois vértices consecutivos, desculpa, aí não é uma diagonal, é o lado do polígono, tá vendo aqui, ó? Se eu ligar esse vértice que vem logo em seguida desse,
né? Aí vai dar um lado. Agora, se eu pular um, né, ou dois ou três, isso vai dar uma diagonal, ok? E aí, moçada, vamos ver o seguinte. Nós já sabemos, né, nós já estudamos isso pra caramba até, que em um triângulo, a soma dos ângulos internos do triângulo é sempre igual a 180, né? Então, para qualquer triângulo que existe no universo, quando a gente soma os três ângulos dele, essa soma dá 180. Então, dá para, a partir desse pensamento, a gente descobrir qual que é a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Basta dividir esse polígono em triângulos. Por exemplo, um quadrilátero, quando eu faço uma diagonal nele aqui, eu vou dividir esse cara em dois triângulos. Se a soma dos ângulos de dentro desse polígono vale 180 e desse daqui vale 180, do quadrilátero inteiro vai ser 360. Tá? Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vale 360 graus. E se eu pegar aqui um pentágono, né? O polígono tem 5 faces. Eu consigo dividir ele em 3 triângulos aqui com a diagonal, né? Então, ó, se esse daqui tem 180 graus, a soma dos ângulos internos. Esse tem 180 e esse tem 180, eu vou ter 180 mais 180 mais 180, que vai dar 540. Então, essa é a soma dos ângulos internos de qualquer pentágono que existe, tá? E para esse cara aqui, o hexágono eu consigo dividir ele em 4 triângulos, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Se cada um tem 180 graus, né, de ângulos internos, o hexágono, quando eu somar todos os ângulos dele, tem que dar 720 graus. Ok? Então, não sei se deu para perceber, mas para a gente fazer a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, basta a gente pegar a quantidade de triângulos que tem dentro desse polígono e multiplicar por 180. Aqui tem 2, 2 vezes 180, 360. Aqui tem 3, 3 vezes 180, 540. Aqui tem 4, 4 vezes 180, 720. Tá? E não sei se vocês perceberam que em um polígono, a quantidade de triângulos que vai ter dentro dele, saindo de uma diagonal só, né, galera? Claro que se eu fizer várias diagonais, vai ter vários triângulos aqui. Saindo de uma diagonal só, a gente consegue dividir o polígono sempre em um número de triângulos que é igual ao número de lados dele menos 2. Como assim? Olha só. Esse polígono aqui tem 4 lados. Eu consigo dividir ele em 2 triângulos. Ou seja, 4 menos 2, 2. Esse polígono aqui tem 5 lados. Eu consigo dividir ele em 3 triângulos. 5 menos 2, 3 triângulos. Esse polígono aqui tem 6 lados. Eu consigo dividir ele em 4 triângulos. Ó, 6 menos 2, 4. Então, existe uma fórmula que a gente calcula qual que é a soma dos ângulos internos para qualquer polígono que existe no universo. E a fórmula vai ser essa daqui. Vai ser n menos 2 vezes 180, aonde n é o número de lados que esse polígono tem. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser calcular qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo, o meu n vai valer 3. 3 menos 2 vale 1. 1 vezes 180, 180, tá certo? De um quadrilátero qualquer, sei lá, de um trapézio. O trapézio tem quantos lados? 4. 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360. Então, a soma dos ângulos internos de um trapézio é 360 graus. Ah, quero saber aqui do pentágono. O pentágono tem 5 lados. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540. Tá? Então, para qualquer polígono que existe. Ah, quero para o polígono de 50 lados. Beleza, vou fazer 50 menos 2 vai dar 48. 48 vezes 180, eu vou achar qual que é a soma dos ângulos internos desse polígono. Tá? Lembrando, moçada, a soma dos ângulos internos é quando eu somo todos os ângulos, o valor de todos os ângulos de dentro desse polígono, tá bom? Não é o valor de um ângulo só, não. Se eu quiser saber o valor de um ângulo só, aí eu tenho que estar trabalhando com um polígono regular, ou seja, um polígono tem todos os ângulos iguais. Que aí vê se o pensamento é fácil. Para eu saber quanto que vale cada ângulo, né? E se todos esses ângulos forem iguais, basta eu fazer qual que é a soma dos ângulos internos desse polígono e dividir pelo número de ângulos, que é a mesma coisa que dividir pelo número de lados, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o pentágono, né? Tem um pentágono aqui, tem 5 lados. Então, para descobrir qual que é a medida de cada ângulo dele, basta fazer qual que é a soma dos ângulos internos dele
e dividir por 5, que eu vou ter 5 ângulos, eles vão ser iguais, né? Então vai ter uma divisão exatamente igual para cada um aqui. Então, no caso, ficaria 180, que multiplica 5 menos 2, dividido por 5. 5 menos 2 vai dar 3, 3 vezes 180 vai dar 540, 540 dividido por 5 vai dar 108. Então, em um pentágono regular, todos os ângulos medem 108 graus. Ok? Tá? Então, 108, 108, 108, 108, 108. Tá? A gente representa o ângulo interno pela letra AI, tá bom? Esse I é pequenininho do lado mesmo de ângulo interno. A soma dos ângulos internos é SI. A gente pode escrever essa fórmula aqui também como AI, né, igual a SI sobre N, tá vendo? Porque essa parte aqui de cima é justamente a soma dos ângulos internos que a gente viu aqui atrás. Show de bola? Tá? Espero que tenha dado para entender, que tenha feito sentido na cabecinha de vocês. É bem tranquilo geralmente. E vamos para a soma dos ângulos externos, ângulos de fora de um polígono. Galera, para qualquer polígono que existe, não interessa qual, tá? A soma dos ângulos externos dele é sempre igual a 360, tá bom? Então tem esse polígono aqui, né? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono, tá? Então tem esse hexágono. Se eu saber qual que é a soma dos ângulos externos desse polígono aqui, basta somar todos esses ângulos e isso vai dar sempre 360. Pode ser um hexágono, um triângulo, um quadrado, um icoságono, tá? Não interessa. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre igual a 360 graus. Aqui tem um gifzinho provando isso, tá vendo? A gente tem aqui, né, no caso, um pentágono, tá vendo? Não é um pentágono regular, né? Ele é todo tortinho, tem os ângulos diferentes, lados diferentes. Mas para ele, quando eu somo os ângulos externos, né? Quando eu junto, que a gente vê que isso dá 360, dá uma voltinha completa. Então, para qualquer polígono, a soma dos ângulos externos vai ser igual a 360, tá? No caso de um polígono regular, aí se eu quiser saber quanto que mede apenas um ângulo externo, tá? Só o valor de um, como eles todos são iguais, basta fazer a soma dos ângulos externos, que é 360, e dividir pelo número de ângulos externos que eu tenho, que eu vou saber qual que é o valor de cada um. E o número de ângulos externos vai ser justamente o número de lados que esse polígono tem, tá? Então basta fazer 360, que é a soma dos ângulos externos, dividido pelo número de lados que esse polígono vai ter para descobrir quanto que vale cada ângulo externo desse polígono, tá bom? Não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui ó, a gente também consegue ver uma outra relação, tá? Que o ângulo interno mais o ângulo externo adjacente a ele, né, que está coladinho, eles são sempre suplementares, ou seja, a soma dos dois é igual a 180 graus, tá vendo? Então esse ângulo mais esse dá meia volta e isso vai ser sempre igual a 180. Então a gente pode calcular, né, o ângulo externo por esse caminho, ou se quiser por esse também, se a gente já tiver o valor desse cara aqui, a gente consegue achar qual que é o ângulo externo. Ok? Espero que tenha dado para pegar legal. E aí vamos para a diagonal de um polígono, né? Nós vimos que a diagonal, galera, é um segmento que ele liga, né, os dois vértices de um polígono que não são consecutivos. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um quadrado, tá? O quadrado ele tem duas diagonais, tá vendo? Vem uma, duas. Aqui eu tenho um pentágono, né? O pentágono ele tem 6 diagonais, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, 5. Desculpa, tem 5, né? A gente não pode repetir a mesma diagonal, tá? Por exemplo, aqui é uma, desse vértice para esse é uma, desse vértice para esse continua sendo essa mesma uma diagonal, não conta ela duas vezes, tá? Aqui, né, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenho um hexágono, o hexágono já tem 9 diagonais, tá? Aqui eu já tenho um heptágono, né, tem 7 lados, ele já tem 14 diagonais, tá bom? E aí existe um método para a gente calcular o número de diagonais que um polígono possui, tá? E esse método vai ser essa formulazinha aqui. O número de diagonais que um polígono tem, que é representado pela letra D, vai ser o número de lados dele, que multiplica n menos 3, o número de lados menos 3, dividido por 2, tá bom? Como a gente chega nessa fórmula, a gente vai ver isso mais para frente em outra, né, em outra oportunidade. Por enquanto, só acreditem nisso, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar aqui que seja um polígono de 6 lados, um hexágono.
Então vai ficar 6, que multiplica 6 menos 3 sobre 2. Ó, 6 menos 3 vai dar 3. 3 vezes o 6 aqui, 18. Dividido por 2 vai dar 9. Ó, tá vendo? 9 diagonais. Tá bom? Então, com essa formulazinha, a gente calcula qual que é o número de diagonais de qualquer polígono aí que existe. Tá bom? Então, vamos ver exemplo. Ó. O exemplo é justamente esse que eu dei. Um hexágono tem quantas diagonais? Né? Então, só jogar, substituo como um hexágono. O número de lados é 6, substituo na fórmula, acho que ele tem 9 diagonais. Olha um outro exemplo de exercício. Qual é o nome do polígono convexo em que o número de diagonais é igual ao dobro do número de lados? Então, moçada, ele está falando para a gente que o número de diagonais, o D, é igual ao dobro do número de lados, ou seja, D igual a 2N. Tá vendo? O número de diagonais é igual ao dobro do número de lados. Então, vou jogar na fórmula, né? Nossa fórmula é D igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Então, no lugar do D, eu vou colocar 2N. Então, vai ficar ó, N, que multiplica N menos 3 sobre 2, igual a 2N, tá? Que seria o nosso D. Aí, ó, posso fazer aqui algumas operações matemáticas. Se eu passar o 2 para lá, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar N, que multiplica N menos 3, igual a 4N. Esse N está multiplicando, pode passar para o outro lado dividindo. Então, ele vai cortar o N com N aqui. Então, vai ficar só N menos 3 igual a 4. Passo o menos 3 para lá, vai passar somando. O N vai ser igual a 7. Beleza? Espero que tenha dado para entender aí. E lembra, ele não pediu quantos lados tem, né? Ele quer saber qual que é o polígono. Aí a gente achou que o N vale 7, então esse polígono é o epitágono. Ok? Espero que sim. Olha só um exemplo 2. A soma dos ângulos internos de um pentágono é... Então, né, só jogar na fórmula. A soma dos ângulos internos vai ser 5 menos 2, né? N menos 2 vezes 180. Então vai ficar 5 menos 2, que o pentágono tem 5 lados. Isso vai dar 3. 3 vezes 180 igual a 540. Olha um outro tipo de exercício. Exemplo aí, ó. Calcule o valor de cada ângulo do quadrilátero seguinte. Então, primeiro, galera, o que eu vou fazer? Eu não sei qual é o valor desses ângulos, mas eu sei que a soma deles tem que dar um valor. Que valor é esse? Eu vou jogar na fórmula. Ó. A soma dos ângulos internos de um polígono é n menos 2 vezes 180. Como esse polígono aqui tem 4 lados, então meu n vai valer 4. Então vai ser 4 menos 2 vezes 180. A soma dos ângulos internos é igual a 360. Ou seja, o 4x mais o 2x mais o 4x mais o 2x tem que ser igual a 360 graus, tá? Então, vou escrever isso matematicamente. A gente vai achar que 12x igual a 360, 1x vale 30 graus. Não é o que ele quer, ele não quer o valor do x, ele quer saber o valor de cada ângulo. Então, ó, esse aqui vai ser 2 vezes 30, 60. Esse também é 60. 4 vezes 30, 120. Então, esse também vai ser 120. Então, nossos ângulos são o 120 e o 60 graus. Alright? Espero que sim. Qualquer coisa, só falar. Ó, um outro exemplo. Considerando um hexágono regular, determine a medida de cada ângulo interno, a medida de cada ângulo externo. Então, bora lá. Ó, a medida de cada ângulo interno. Para descobrir qual que é a medida do ângulo interno, basta a gente fazer a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Tá? Então, vai ficar n menos 2 vezes 180 dividido por n. Eu quero saber a medida de um único ângulo. Então, vai ficar 6 menos 2 vezes 180 dividido por 6. 6 menos 2 vai dar 4, né? 4 vezes 180 dividido por 6. Então, vai ficar 720 dividido por 6 vai dar 120 graus. Ou seja, a medida do ângulo interno de um hexágono regular vale 120 graus. Ok? E a medida do ângulo externo, tá? A gente pode fazer. A medida do ângulo externo, né, que é o AE, ele é igual à soma dos ângulos externos dividido pelo número de ângulos. Ou seja, a soma dos ângulos externos é sempre igual a 360 e o número de ângulos vai ser o número de lados. Então, vai ficar 360 dividido por 6, que vai dar 60 graus. Se quisesse, podia ir por outro caminho, né? A gente sabe que o ângulo interno mais o ângulo externo tem que dar 180. Se eu achei que o interno vale 120, o externo tem que ser 60, né? Porque os dois somados dão 180. Ok? Espero que esteja tranquilo isso daí. E aí, galera, vamos falar só teoricamente mesmo, tá? Sobre dois tipos de polígonos aí, os inscritos e os circunscritos.
Um polígono é inscrito, galera, quando ele está no interior de uma circunferência e os vértices tocam, né, são pontos dessa circunferência. Então, por exemplo, a gente tem aqui 3 polígonos inscritos. Ó, e o triângulo está inscrito na circunferência, esse pentágono está inscrito na circunferência e esse octógono aqui está inscrito na circunferência. Cuidado! Inscrito não quer dizer que ela está dentro da circunferência, não. Porque ó, isso daqui, por exemplo, ó, esse triângulo aqui, ele não está inscrito nessa circunferência, tá? Por quê? Porque os vértices dele não são pontos da circunferência, não tocam a circunferência, tá bom? E nem isso daqui, né? Isso aqui também, esse triângulo, ele não está inscrito na circunferência, porque os vértices deles têm que estar na circunferência, na bordinha aqui, na volta, ok? Galera, um polígono inscrito, ele vai ter alguns elementos interessantes. A primeiro momento, a gente só vai falar que elementos são esses, não vamos fazer conta com isso não, tá? Mas depois a gente vai ver que vai entrar umas continhas aí interessantes com relação a esses caras. Então, olha só, aqui eu tenho um hexágono regular, tá? Esse hexágono, ele vai ter algumas características quando ele estiver inscrito em uma circunferência. A primeira é o seguinte, ele vai ter um centro, que é o que a gente vai chamar de centro do polígono, que vai ser justamente o centro da circunferência, tá bom? Aí, olha só, quando eu ligo, né, o centro do polígono até um dos vértices, isso daqui é justamente o raio, tá vendo? Da circunferência, né? O raio é do centro até a circunferência. Esse cara a gente vai chamar de raio do polígono, tá beleza? Então, o raio da circunferência é o raio do polígono, está representado pela letra R aqui. Então, aqui, ó, raio do polígono, raio do polígono, raio do polígono, raio do polígono. Então, o ponto que liga o centro do polígono até o vértice dele vai ser chamado de raio do polígono, porque nesse caso aqui coincide com o raio da circunferência, tá? Agora, o segmento de reta que une o centro do polígono à mediana de um dos lados. O que é mediana, galera? Mediana é mediana não, o ponto médio, tá? O segmento de reta que une o centro do polígono ao ponto médio de um dos lados, ou seja, o ponto médio é o ponto que está na metade do lado, ele é chamado de apótema, tá bom? Então é o apótema do polígono representado pela letrinha A. Então o apótema ele vai ligar o centro do polígono até a metade de um dos lados. Então, por exemplo, aqui tem um apótema, tá? Aqui tem um apótema. Aí a gente vai ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, o apótema sempre forma 90 graus com o lado do polígono, tá? Sempre divide o lado ao meio. E a conta a gente vai depois conversar sobre essas continhas aí, tá bom? Não é o momento ainda. Ok, moçada? Espero que sim. Só, né, nomenclaturas aqui, só definições. Outra coisa que a gente vai ver também são os polígonos circunscritos, tá? O que são os polígonos circunscritos? Os polígonos circunscritos, eles estão para o lado de fora, estão na região exterior da circunferência e os lados deles são tangentes a ela, ou seja, tocam nessa circunferência em um único ponto. É como se fosse o contrário, né? Quando o polígono está circunscrito, a circunferência está inscrita nele, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a minha circunferência está dentro do polígono, inscrita nele. Logo, o polígono está circunscrito à circunferência. No exemplo anterior, né, o polígono está inscrito na circunferência. Então, a circunferência está circunscrita no polígono. Um é o contrário do outro, tá bom? Então, ó, esse triângulo ABC ele é circunscrito. E esse quadrilátero aqui, ele também é circunscrito. Cuidado, esses pontos têm que ser tangentes, tá? Então, por exemplo, aqui assim, ó, esse retângulo aqui, ele não está circunscrito na circunferência, porque ele não está tangente aos lados. E nem esse outro aqui, por exemplo. Também não está, tá vendo? Ele tem que tocar em um ponto só. Ele está passando por 2 pontos da circunferência e aqui nem está tocando, tá vendo? Então ele não está circunscrito à circunferência. Ok? Bora lá então. Outra coisa que a gente tem que ver, moçada, são os polígonos semelhantes, tá? 2 polígonos são semelhantes
né, quando a gente tem os ângulos congruentes, então os ângulos eles têm a mesma medida, tá? Os ângulos correspondentes, né, entre eles, tá? E os lados são proporcionais. Nós vimos semelhança de triângulos, né? Então agora vai ser com qualquer polígono. Então, por exemplo, ó, tenho aqui duas figuras, um quadrilátero, né, ABCD, e um outro quadrilátero A', B', C', D'. Então, eles vão ser semelhantes se os ângulos correspondentes forem iguais, congruentes. Então, ó, o ângulo A tem a mesma medida do ângulo A', o ângulo B tem a mesma medida do ângulo B', o ângulo C a mesma medida do ângulo C' e o ângulo D a mesma medida do ângulo D'. E os lados correspondentes têm que ser proporcionais. Então, olha só, quem que é o lado correspondente ao AD aqui? O A'D'. Então, eles têm que ser proporcionais. O AB tem que ser proporcional ao A'B', o BC tem que ser proporcional ao B'C', e o CD tem que ser proporcional ao C'D'. Na mesma proporção, todos eles, tá? Como assim? Como que eu vou descobrir isso? Eu vou dividir um lado pelo outro, vai dar um valor. Quando eu fizer essa divisão desse lado com esse, tem que dar o mesmo valor da divisão desse com esse, tem que dar o mesmo valor da divisão desse com esse, e tem que dar o mesmo valor da divisão desse com esse. Se quando eu fizer essas razões, essas divisões, tá, der o mesmo valor para todas elas, a gente vai falar que esses dois polígonos são polígonos semelhantes, tá bom? Esses lados correspondentes, galera, nós chamamos de lados homólogos, tá bom? Mas geralmente a palavra que a gente usa são correspondentes, tá? Então, olha só, aqui ele está fazendo AB dividido por A'B'. Isso vai ser igual ao BC dividido pelo B'C', que vai ser igual ao CD dividido pelo C'D', que vai ser igual ao DA dividido pelo D'A'. Se todos eles, quando eu fizer essa divisão, der o mesmo valor, esses caras são proporcionais. São semelhantes, desculpa, né? E são proporcionais também. E aqui vai estar, tá? Se eu dividir 3,8 por 5,7, isso vai dar 0,6666. O 4 por 6 vai dar 0,6666, tá? Todos eles, quando eu dividir um pelo outro aqui, vai dar 0,6666. Como que a gente escreve isso, galera? Se esses dois polígonos são semelhantes, eu vou escrever, né, o nome do polígono, no caso ABCD, e vou usar um til. O til é o símbolo de semelhança, tá? Então, ABCD é semelhante a B', D', C', tá? A ordem aqui não faz diferença, não. Ok? Tá? Esse valor, galera, que eu dividi um pelo outro, né? 4 dividido por 6 deu 0,666. 3,8 por 5,7 deu 0,666. A gente chama isso de razão de semelhança, tá? Ou coeficiente de proporcionalidade. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora. Então, olha só, essa razão de semelhança vai ser essa razão, né, essa divisão, tá bom? Entre os dois lados de um polígono, isso que vai determinar se eles são semelhantes ou não. Se quando eu fizer a razão de semelhança entre dois lados correspondentes e der isso igual para todos os outros lados, esses dois polígonos são semelhantes. Então, olha só. Se eu fazer a razão de semelhança de ABC para DEF, então tem que pegar os valores desse cara primeiro e dividir por esse. Então, ó, 4 por 2, 2. 8 por 4, 2. 6 por 3, 2. Então, como todas essas razões dos lados correspondentes deram o mesmo valor, tá? Deram a mesma razão de semelhança, esses dois polígonos aqui, né, esses dois triângulos no caso, eles são semelhantes. O que significa isso? Se eu fiz a razão desse daqui para esse e deu 2, quer dizer que esse polígono é o dobro desse. Se eu tivesse feito a razão desse daqui para esse, aí daria 1 sobre 2. Ó, 3 dividido por 6, 2 dividido por 4, 4 dividido por 8. Daria 1 sobre 2, ou seja, daria meio. O que significa? Que esse polígono seria metade, e né, desse daqui, tá bom? Tranquilo a razão de semelhança? A gente geralmente representa pela letra K, tá bom? Então, se ele pedir assim, qual é a razão de semelhança? Você coloca K igual a 2, K igual a 3. Não tem unidade de medida, tá bom? E existe uma propriedade bacaninha também, galera, para qualquer polígono semelhante, que é o seguinte, o perímetro deles também vai obedecer à proporcionalidade, tá? Então, por exemplo, se eu tenho dois aqui, no caso são dois hexágonos, né? E eu sei que eles são semelhantes, se eu fizer o perímetro desse e dividir pelo perímetro desse, vai dar a razão de semelhança também, tá bom? Então, os perímetros também são proporcionais, ok?
Olha só, exemplo de exercício. Determine a medida x do polígono abaixo, sabendo que os polígonos da imagem são semelhantes. Então, ele já afirmou para mim que eles são semelhantes. Então, se ele está falando isso, eu posso acreditar que eles são semelhantes, né? Para calcular o valor do x, eu vou ter que fazer, né, uma proporção com o lado correspondente e pegar um outro valor que eu sei que eu tenho aqui e fazer a correspondência com outro valor que eu tenho aqui, tá bom? Então, no caso aqui, ó, x está para 1,5, assim como 4 está para 2. Então, peguei os lados correspondentes. O que é importante, galera, se nessa primeira fração eu botei o x aqui no numerador, na segunda fração eu tenho que colocar o 4 do mesmo polígono, tá bom? Então, cuidado para não cruzar a informação. Aí, multiplicando o cruzado, né, fica 2x igual a 6, x igual a 3. Ok? Belezinha? Muito tranquilo, né? Olha outro exemplo aqui, ó. Nas figuras abaixo, determine x e o coeficiente de proporcionalidade da figura. Então vamos lá, ó. Eu vou determinar o valor do x, tá bom? E o coeficiente de proporcionalidade. Então, para calcular o valor do x, molezinha, né? Vou fazer a proporção entre dois lados aqui e um, né, em que envolva o x. Então, vou fazer, por exemplo, esse para esse, tá? Então, 5 está para x, assim como 2, por exemplo, né, está para 5. Então, vou multiplicar cruzado, vai ficar 2x igual a 25. Passo para lá dividindo, o nosso x vai dar 12,5. Tá? Não tem unidade de medida, né? Agora, o meu coeficiente de proporcionalidade. Vou dividir o valor de um lado desse para esse daqui. Então, por exemplo, 2 dividido para 5. Isso aqui vai dar 0,4, né? Ok? E se a gente perceber, galera, se eu dividir 3 para 7,5, também vai dar 0,4. 5 para 12,5 também vai dar 0,4, tá bom? Então esse valor vai ser sempre igual, porque essas duas figuras são semelhantes. Ok? Moçada, é isso. Espero que tenha dado para entender, tá? Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Um beijão para vocês.